Chegamos aqui na frente do portão da Paz Celestial, Tiananmen Gate. É o portão que dá acesso, é o primeiro portão que dá acesso à Cidade Proibida e é o portão que empresta o nome para a praça. Então é a Praça da Paz Celestial, Portão da Paz Celestial. Esse portão icônico aqui de Beijing que tem a imagem do mal. Ali, ó, todo mundo vem fazer suas fotos aqui na frente, que nem a Soli tá fazendo agora. Ela pediu para tirar uma foto, depois mostrou uma mensagem falando: te desejo felicidade e muita sorte na sua vida. Que legal! Enjoy, aproveite seu dia. Que legal! Viemos por um longo caminho e chegamos aqui bem na entrada da Cidade Proibida. Hoje a gente não vai entrar porque fica lotado, precisa reservar dia, com antecedência, enfim. A gente conseguiu reservar para daqui a 2 dias. Com a esperança de que não vai estar tão cheio porque vai acabar o tal do feriado chinês, né? Porque muitas pessoas vêm paramentadas, né, com aquela vestimenta antiga, meninas, meninos, e ficam fazendo pose aqui. Tá muito, muito bonito, muito interessante. Tem um menininho lá vestido de último imperador. A gente chegou agora aqui numa rua interessante, ó, com venda de sorvete, salgadinhos. Que suco é esse? Ah, parece maçã e batata. Aqui ele tá vendendo uma espécie de um doce aqui, parece aquelas maçã do amor, ó. Acho que é morango do amor, nada de tão... Não adiantou falar que eu não falo inglês, ela também não fala. Fica fácil assim. Aquele era um prato de tripas que a Carol quase pediu, mas eu percebi pelo cheiro que a coisa não estava muito boa, não. Bonito para tirar fotografia, mas para comer não. As lozinhas são tão bonitinhas. Hello, hi. E as pessoas são simpáticas. O que é isso que você está experimentando? Chá. Aqui, ó, é a entrada de um grupo de o que eles chamam de hutong, que são moradias populares, ruelas, né? Desde 49 aqui, ó. Ruelas com casinhas, moradias populares com o banheiro público, como eu já falei antes. E é muito charmoso isso aqui. Diz o governo chinês que vai acabar com os hutongs. Vai substituir os hutongs por moradias mais modernas. Ah, eu tô vendo aqui. Ali a gente não vai poder entrar, mas aqui dá pra caminhar por dentro, ó. Não, aqui dá pra andar. Ah, não, acho que é só um... Dá pra andar nesse beco. Vamos entrar aqui. Vem, senhori, vamos entrar nesse beco aqui de Hutong. A gente está entrando aqui no beco. Acho que não tem problema, né? Aqui dá pra ver a porta da casa das pessoas. Também não quero invadir muito, né? Olha. Uma hora depois. Agora estamos chegando de novo naquela região mais chique dos shoppings, das marcas internacionais. Mas é um sábado, tem muita gente na rua e muita gente com essas roupas assim, ó, pela cidade toda, todo mundo na rua, muitas avenidas fechadas para o pessoal poder caminhar. Acho que hoje, pelo que eu entendi, é o penúltimo dia desse feriado.
Amanhã, domingo, é o último dia. Acho que amanhã já vai ter muita gente voltando para casa, saindo da cidade. E aí, segunda-feira, as coisas voltam ao normal. Alguns momentos depois. Então aqui a gente vai em inglês. Agora vamos achar a linha para qual a gente vai. Para isso a gente vai no nosso app. É na linha 4 Xiwan. Então vamos, linha 4. Cadê, Puck? Aqui, 4. Xiwan, achei. Será que é isso mesmo? Xiwan, né? Xiwan. Agora eu vou pedir 3 bilhetes. 18 pila. Pagar em dinheiro. Agora pega uma nota de 20. E ó, tudo isso para não ter troco, Puck. Você não tem troco? Não. Thank you. Ela falou para eu vir para cá e nessa cabine aqui, mas não tem ninguém. Acho que vai vir alguém. Você está filmando ainda? Acho que vem alguém aqui. Ah, telefone. Mandou pegar o telefone. I need change, please. Thank you. Aí você pega o telefone. Essa eu não entendi. Eu acho que a pessoa falou... Eu peguei o telefone, ela falou hello. Eu falei, eu preciso de troco. Ela, Telefone para ajuda. Ah, veio. Chegou, Pronto. chegou. Hello. Xiwan. 3. É muito fácil, meu. Tem suporte para todo mundo o tempo todo, né? Eu achei assim. Sempre eles são solícitos, sempre indicam o que tem que fazer. Xiwan. Xie. Pronto. Deu meu troco aqui. 72 pila. E deu os bilhetes que se você coloca na entrada e na saída. Chegamos aqui na região do Summer Palace. E na saída do metrô tem uma rua aqui, um calçadão cheio de restaurantes. Muito bonitinho. Bem típico assim. A gente vai escolher um lugar agora para comer antes de entrar lá, porque a gente sabe que lá é muito grande. É um parque gigantesco. Minha mãe preferiu comer em outro lugar, porque a gente hoje escolheu um restaurante japonês. Ela não é muito fã de japonês. E agora a gente vai comer aqui. Fica esses pratinhos passando. Você pega o pratinho e come, depois você guarda o pratinho, porque a borda dele tem uma cor e cada cor é um preço. E também você pode escolher coisas do menu, se quiser. E tem uns molhinhos aqui ao lado. Molhinho, água quente para chá. E é isso, vai ser minha primeira vez nesse restaurante de esteira com a comida rodando. Estamos chegando na entrada do Summer Palace, Palácio de Verão. Viemos por um caminho muito bonito, cheio de árvores. Todo o povo caminhando, andando de bicicleta. Tudo muito limpo, muito civilizado, muito organizado. Para quem não conhece a China, pode ter uma ideia muito errada daqui. Porque a verdade é que a gente tem ficado muito impressionado com a infraestrutura da cidade, com a forma respeitosa com que as pessoas não jogam nada no chão. Bicicletas para alugar, $1 por dia, passa o dia inteiro com a bicicleta. E tem na cidade inteira, né? Em todo lugar a gente vê. Limpo, limpo, limpo. Você não vê sujeira no chão. Impressionante. E tem poucas cestos de lixo, que nem no Japão. As pessoas levam o lixo para casa. E as pessoas não falam inglês, mas te ajudam mesmo assim. Hello? No, going to the park, thank you. Thank you. E as poucas pessoas que falam inglês ajudam, e quem não fala ajuda também. Se você pede ajuda, a pessoa te ajuda, a pessoa, mesmo falando chinês, a pessoa vai te ajudar. São cheios de sorriso. Enfim, muito fácil. Apesar da barreira da língua, que é o grande problema, mas muito fácil e agradável fazer turismo aqui. A gente se sente bem. E a gente está comendo bem. Experimentando as comidas. Barato e bom. Então, assim, está sendo uma surpresa muito agradável. O transporte também é muito fácil. Pegar táxi
Eles são super honestos, ligam lá o marcador lá do preço, não cobram um centavo a mais, não é caro, metrô facílimo, super bem sinalizado e organizado. E olha só, entrando num parque, olha só que coisa mais civilizada, todo mundo respeitando o local onde deve andar, o local onde ficam os carros, não vê uma sujeirinha no chão, as famílias todas juntas, passeando, a gente não vê um pedinte, a gente não vê uma pessoa que parece estar passando necessidade, a gente não vê uma pessoa bêbada na rua, tem sido uma surpresa incrível, assim. So totally 120, how to pay? Cash. Okay. Primeiro pátio que a gente entra, um pátio cercado desses prédios antigos, tipos. É o Palácio de Verão, né? Palácio de Verão do Imperador. Diz que o Imperador vivia naquela cidade lá, murada, a Cidade Proibida. Só cede lá para vir para ir para os outros palácios. Esse é um deles, é um palácio para ele passar o verão. Algumas imagens assim, ó, esculturas, dragões. Tem muita gente. Hoje ainda é um dia de feriado aqui. E é domingo, né? Então tem muita gente. Esse aqui é chamado Hall da Longevidade da Vida e foi o lugar onde o Mol veio e sentou para Quem discutir. veio? O Mol. Você fala mal, parece que é um amigo seu, Maurício. Não, conta que é muito importante. Eu vou contar. Não, esse aqui é o hall do aumento da longevidade, que a gente vai entrar agora. E tudo isso aqui foi construído no século XVIII, 1750 e 1760, naquela dinastia Qin, que é a dinastia que dá o nome ao país, né? Ao nome ocidental do país, né? Que é China. Então, aí em 25 de março de 49, o Mao Tse Tung chegou aqui com os seus e entraram aqui nesse hall, nesse palácio, vão entrando, e dormiram, passaram uns dias aqui e fizeram as reuniões que deram início ao projeto de criação da República Popular da China, ou seja, da Revolução Comunista do Mao Tse Tung. Esse é um prédio histórico, então, berço da China atual. Vamos lá ver. Ah, ele aí, olha o Mao aí. É muito barato para entrar, né? A gente pagou bem baratinho. A gente pagou mais caro porque a gente quer ter acesso a umas partes mais privadas, mas o ingresso normal é tipo $2, algo assim. Não, $4, acho. Enfim. Mas tem muita gente que vem, as famílias, para passar o dia. Você percebe isso? Não são turistas que estão aqui. São famílias que vêm. Trazem coisa para comer. A gente viu muitas pessoas deitadas, tirando soneca. É muito grande e muito bonito. Não é à toa que o imperador gostava de vir passar o verão aqui. Agora chegamos na parte mais alta aqui. São dois palácios, um de cada lado da rua. É super estreito, são tão bonitos, tantas esculturas, desenhos, mas é até difícil ver porque é tudo muito apertado. É uma região que eles chamam de Mar da Sabedoria. A gente está correndo porque é muito grande, a gente quer tentar ver uma boa parte até o fim da tarde, né? Viemos lá de cima, descemos tudo até aqui embaixo e agora a Carol descobriu que tem que subir de novo para ir numa espécie de uma pagoda que tem lá no alto assim, e foi justamente para esse tipo de lugar que a gente comprou o nosso ticket especial. Então nós vamos escalar de novo, né? Vamos lá?
Enquanto a gente passeia aqui na imensidão desses jardins, desses palácios, vale lembrar um fato curioso e triste da história. Os aliados ingleses e franceses queimaram tudo isso aqui que a gente está vendo em 1860. Aí, no fim do século XIX, os chineses reconstruíram tudo. E aí, em 1914, é que abriram isso aqui para o público. Agora descobrimos a escada que sobe para onde a gente quer ir, que é para lá, ó. Pronto, missão cumprida, fomos até lá no alto, descemos de novo, agora estamos seguindo, circulando o lago. O lago no meio do parque é muito grande, tem muitos barcos navegando, levando as pessoas para aquela ilha que tem lá no meio. Mas a gente preferiu fazer a pé aqui, ladeando o lago para ver outras. Ainda tem pagoda, dá para ver lá longe, outros palácios, enfim. Não dá para acreditar no tamanho desse parque. A gente está andando há muito tempo, acho que há mais de 2 horas. Agora a gente está olhando o mapa. Se a gente for dar a volta inteira, a gente andou quanto, Cax? Tipo, 1/3 da volta inteira? Não é? É. Menos que 1/3? Ele está vendendo passagem de barco. Então vamos para cá, ver onde é que isso aqui vai nos levar. É muito bonito mesmo. Saímos pelo portão oeste do parque, é tão distante da cidade que não tem nem metrô. Tem um trem que faz um link com o metrô da cidade. Então a gente está nessa estaçãozinha de trem aqui, para voltar para Beijing, vamos dizer assim, de tão longe que a gente veio. É o céu? Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima!